com base nessa conta completa que a gente estipula qual é o máximo de lance que a gente pode pagar no leilão. Inclusive, para o pessoal aqui que estiver assistindo, né, lá no meu site tem um modelo da minha calculadora do leilão disponibilizado de forma gratuita para que você faça essa conta lá das arrematações à vista. Geralmente é quantos por cento de desconto no imóvel para caber todos esses custos aí e ainda valer a pena? Não olhando só para o desconto indicado no leiloeiro, né? Porque às vezes, como eu falei anteriormente, às vezes o valor da avaliação não bate com a média de mercado, então o imóvel que está anunciado com 50%, na verdade, ele tem 30%. Ou, às vezes, o imóvel que está anunciado com 50%, na verdade, ele está com 60%, 75% de desconto, a depender lá do valor da avaliação, se ela ficou fora da média ou não. Mas a pessoa que quer comprar o imóvel para leilão, comparando o preço do imóvel no leilão com a média de mercado, ela precisa aproveitar ali um desconto de pelo menos uns 35% para que fique uma operação vantajosa. E a observação aqui é a seguinte, né? Quando a gente compra um imóvel financiado, e no leilão é possível o financiamento, você fica mais competitivo no leilão. Se eu entro num leilão da Caixa, por exemplo, que aceita financiamento, e eu topo pagar com financiamento, entendo as vantagens do financiamento para aquela arrematação, e você só topa pagar à vista, se a gente quiser ficar com a mesma porcentagem de lucro líquido, vamos botar aqui que seja 30%, eu ganhei o leilão de você. Porque na sua viabilidade à vista, para você ficar com 30%, você vai pagar mais do que eu, no financiamento, vou pagar para ficar com esses 30%. Então, eu consigo aumentar o meu lance ali com o financiamento, porque numa arrematação financiada, a gente paga a entrada, as parcelas ali até a venda do imóvel, e na hora que vende o imóvel, o saldo devedor desse financiamento vai ser quitado com o valor da venda. E nesse saldo devedor não tem juros. Então, como eu estou tirando menos dinheiro do bolso, eu fico mais competitiva. Então, o financiamento ele é uma forma de alavancagem financeira e também possibilitando que você fique mais competitivo. Então, todo leilão que aceitar financiamento, obviamente, se você tiver margem de crédito para financiamento, prefira pagar de forma financiada. Inclusive porque com o dinheiro de uma única arrematação à vista, você consegue comprar 2 ou 3 imóveis financiados e, ao final, o seu lucro vai ser maior. Então, dúvidas que as pessoas têm em relação a isso. Posso financiar mais de um imóvel? Pode. Mas fiquei sabendo que na Caixa agora só pode um financiamento por CPF. Não vale para leilão da Caixa, só vale para o mercado imobiliário tradicional. Então, ainda que seja um leilão da Caixa, você pode financiar quantos imóveis a sua margem de crédito permitir. Tem gente que não tem margem de crédito para financiar nada, tem gente que consegue encaixar 2, 3 financiamentos, tem gente que tem margem de crédito para encaixar 20 financiamentos de forma simultânea. Então, sempre faça essa análise aí e lembre que o financiamento é uma forma de alavancagem financeira e de diversificação de patrimônio. Sim. Então, na sua conta, você sempre coloca lá 12 parcelas de condomínio, 12 parcelas de todos os custos que você vai ter também depois que você adquiriu o imóvel, não é só... Sim. Né? Os Então, custos das vendas também. O custo da compra, o custo de manutenção e o custo da venda. Então, ITBI, registro, comissão do leiloeiro, reformas, condomínio, IPTU até a venda e comissão do corretor e imposto de renda sobre o ganho de capital. E quanto que é a sua... que você olha, depois de todas essas contas, você fala assim, não... Qual que é a margem de lucro que você visa ao entrar no leilão hoje? Você, Priscila Perini. Eu tenho uma média de lucro líquido nas arrematações à vista de 34%, girando dentro desse cenário de 12 meses. Então, essa é a média dos imóveis. Tem imóveis que eu vendi em 3 meses, em 4 meses, tem imóveis que chegaram lá no ciclo completo de 12 meses. E nas arrematações financiadas, o normal era ter uma porcentagem maior. Então, quem compra um imóvel à vista com 50% de desconto não vai ter 100% de lucro. Isso não existe. Se você comprou um imóvel à vista com 50% de desconto, considerando todos os gastos que você vai ter, o seu lucro líquido vai ser ali de uns 40% a 45%. Já no financiamento, você aumenta essas porcentagens, porque você tirou pouco dinheiro do bolso. Então, o lucro líquido compara aquilo que saiu do seu bolso com aquilo que voltou do seu bolso. E aí, a gente tem margens maiores. Então, no financiamento, você pode ter margens de lucro líquido ali de 80%, 90% até 100%. Legal. A taxa Selic influenciou a liquidez dos imóveis? Está tendo que, talvez, jogar um preço um pouco mais baixo para aumentar a capacidade de financiamento das pessoas? O aumento da Selic, ela atrapalha o mercado imobiliário, Isso é indiscutível. O aumento da Selic atrapalha todos os mercados, na geral, Porque a pessoa tem 15% de retorno ali sem fazer nada, colocando dinheiro numa renda fixa. Então, isso não estimula que ela tome risco para nada. Então, o mercado imobiliário, até porque os juros de financiamento sobem, a taxa Selic, ela diminui um pouco ali a procura das pessoas. Só que, assim, ela não trava o mercado imobiliário. O brasileiro, ele tem esse sonho da casa própria. E a regra do brasileiro é comprar com financiamento olhando se a parcela do financiamento cabe no bolso na hora que ela vai financiar. Esquecendo que, às vezes, o financiamento tem um prazo de 30, 35 anos. Então, o mercado imobiliário, ele continua ativo. E aí, quem compra um imóvel em leilão acaba tendo um benefício sobre o resto das pessoas, porque a gente pagou barato no imóvel. A gente consegue vender mais barato do que a média e ainda assim lucrar alto. Então, essa estratégia, ela sempre
fez parte da minha vida nos leilões. Eu comprei o imóvel mais barato que a média, eu topo vender mais barato que a média, para girar o dinheiro rápido, né, recuperando o capital que eu investi, realizando lucro e seguindo para lucros e arrematações. Então, arrematar em leilão com desconto, ele te deixa competitivo na hora de vender, porque você consegue aplicar esse desconto para girar ali o imóvel mais rápido. E a concorrência vem aumentando bastante nos leilões também, tanto porque a Selic está alta, a pessoa vai querer uma alternativa mais barata para comprar um imóvel, às vezes até para morar, como também pelo leilão está sendo mais popularizado no Brasil. A Selic, diretamente, ela acaba tirando muita gente que estava olhando para outros mercados, né? Porque agora a pessoa tem 15% garantido numa renda fixa. Então, ela fica lá com aquilo, com aquele dinheiro parado e não se anima para fazer mais nada. Né? Então, a Selic, especificamente, o aumento dela até diminui a procura de imóveis em leilão. E esse negócio da concorrência de imóveis em leilão é algo que eu escuto meu Instagram profissional, ele existe há 6 anos. Tem 6 anos que eu escuto as pessoas falando, o mercado de leilão está muito concorrido, acabou a margem do mercado de leilão. E de lá para cá, só durante a minha vida pública nos leilões, né, eu já arrematei vários imóveis, já botei muito dinheiro no bolso, já multipliquei meu patrimônio algumas vezes. Né? Então, o que falta para muita gente? Entender aquilo que eu falei anteriormente, pensar com a cabeça do investidor. Porque qual é o cenário real dos leilões? Ano após ano, o número de imóveis em leilão cresce. Se a gente for comparar 2019 com 2024, o número de imóveis levados a leilão em 2024 foi muito maior do que aqueles levados em 2019. Então, o mercado ele cresce ano após ano. Só que muita gente entra no mercado de leilão com a cabeça de só vou comprar um imóvel em leilão se for um imóvel que eu gostaria de morar, porque só esse vai ser uma boa oportunidade de investimento. Aí a pessoa vai lá no Google, melhores bairros para comprar um imóvel em São Paulo. Aí quais são os imóveis os bairros que vão aparecer? Itaim, Brooklyn, Vila Olímpia, basicamente poucos bairros ali na região da Zona Sul de São Paulo. Só que essas listas, muitas vezes, são patrocinadas por incorporadoras, que estão lançando empreendimentos lá. Né? Então, não é algo ali tão fiel ao mercado. Às vezes, é um negócio patrocinado. E as pessoas acham que só aqueles bairros ali existem. Esquecem de vários outros bairros na cidade e de várias outras oportunidades ali em cidades vizinhas. Enquanto isso, eu estou arrematando vários imóveis lá na Zona Leste de São Paulo, que não aparecem nem de perto nessa lista aí, e estou lucrando em cima deles. Né? Então, de fato, tem bairros que atraem por si só mais concorrência. Tem bairros ali que não atraem. Né? Então, é você entender isso no mercado e adaptar a sua estratégia de arrematação. Esse lado também da Selic aumentando, pensando por outro lado, pode também estar aumentando a oferta de imóveis em leilão, né? Porque as pessoas estão se endividando com juros maior e podem não ter a capacidade de pagar ali ao longo do tempo, e aí você tem uma oferta maior, tem menos concorrência, né? Você tem mais oportunidade ali, talvez. Né? Isso aconteceu no cenário pós-pandemia, porque durante a pandemia a gente teve o ciclo contrário, né? A Selic estava muito baixa, então o crédito ficou muito barato, e tinha o movimento das pessoas que tinham dinheiro em renda fixa, e o dinheiro não estava mais rendendo nada, porque estava 2% ao ano a Selic. Todo mundo comprando imóvel. E aí a pessoa tinha que se mexer, né? E várias dessas pessoas migraram para outro investimento seguro, e o mercado imobiliário é um investimento seguro. Né? O leilão é um investimento muito seguro, com a análise prévia correta. Então começaram a comprar muito imóvel, financiando esses imóveis, várias pessoas com financiamento muito ruim, às vezes atrelado ao IGPM, atrelado à inflação, e aí foi subindo muito os juros daquela pessoa, e uma hora esses imóveis voltariam para leilão, porque a pessoa deixaria de pagar financiamento. A renda não acompanhou, né? E a gente está vendo isso nesse momento. Né? Então, por que o número de imóveis está crescendo ano após ano? Exatamente pelo boom de financiamento imobiliário que a gente viveu durante a pandemia. Muita gente não honrando esses financiamentos e esses imóveis voltando para o mercado.